Como conseguir emprego com filho pequenininho? Se esse assunto já te interessou, já deixa um like pra mim, assine o canal e fica comigo até o final porque eu vou te dar dicas super importantes. Olá mamãe, tudo bem? Eu sou a Fernanda e nesse vídeo a gente vai conversar sobre um assunto muito sério, um assunto muito atual, infelizmente, né? Porque a gente está em 2019 e a gente ainda enfrenta uns problemas desses com relação a preconceito com mulheres com filhos e não tem como não conversar sobre isso, até porque além disso, além da gente ainda presenciar e vivenciar preconceitos com mulheres com filhos, a gente está passando por uma fase de desemprego assim estrondosa. Então eu acho que é um assunto que veio bem a calhar, porque muitas pessoas já estão passando por essa dificuldade. Imagine então as mães que querem se recolocar no mercado de trabalho, tá? Então esse vídeo pode ser que ele fique um pouco mais extenso, mas ele é muito importante para eu tentar te ajudar a abrir sua mente para quando você for selecionada para um processo seletivo, você vá preparada para como você pode se destacar numa entrevista de emprego diante da situação do mercado hoje em dia e levando em consideração que você é mãe, tá? E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês nesse vídeo? Primeiro de tudo, o que as pessoas elas pensam quando a gente fica em casa cuidando do filho e elas olham a carteira de trabalho, elas pensam assim, e o que é esse intervalo, o que é esse buraco na sua carteira de trabalho? E na verdade, não é um buraco, ele foi muito bem preenchido ali. Infelizmente, ser mãe não é reconhecido, não é remunerado, mas é um emprego praticamente. É uma dedicação de 24 horas, você encara desafios, você encara obstáculos, você tem superações, você aprende bastante. É um processo de autoconhecimento muito grande. Você lida com situações assim de resiliência, não deixa de ser. Você sabe que quando você vai participar de um processo seletivo e aí a pessoa chega para você e fala assim: como é que você se comporta em situações de estresse e tudo mais? Pois é, gente, vivenciar uma maternidade na pele, isso só mostra o quanto você é capaz, o quanto você é forte, o quanto você é determinado, o quanto você é corajosa. Porque a gente encara cada coisa, mas nós mães sabemos disso, né? Eles que não sabem disso, eles que precisam saber. Mas enfim, é isso que eu preciso deixar claro para vocês. Às vezes o fato de não ter nenhum registro na carteira naquele momento, porque você abriu mão da sua carreira para cuidar do seu filho, para se dedicar à criação, ao desenvolvimento dele, isso para as empresas, não vou dizer para todas, mas para a grande maioria, é uma lacuna, é um intervalo. O que você fez nesse período, certo? E além de você ter uma lacuna, que hoje em dia muitas pessoas têm lacunas na carteira de trabalho por conta da crise, você tem uma lacuna e você tem um pacotinho, que você tem o seu filho, que é uma bênção. Só que para muitas empresas isso é um peso. Muitas empresas simplesmente ficam cegas quando você fala a palavra filhos. Elas esquecem as suas atribuições, as suas habilidades, as suas características positivas, os seus pontos fortes, as suas qualificações. Elas esquecem tudo que você falou durante a entrevista. Parece que quando você fala a palavra eu tenho um filho, fica ecoando ali, filho, 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 filho. A pessoa já pensa assim, essa daí tem um filho. E se você fala que o filho é pequenininho ainda, o que remete para uma empresa? Que você vai ter que faltar, porque ele vai ficar com febre, porque ele vai ficar resfriado, porque ele vai ter uma virose, que você vai ter que abrir mão e tudo mais. É muito complicado mesmo, gente. Mas na verdade, isso é apenas uma das dificuldades que nós mulheres passamos. Se você vai numa entrevista de emprego e você fala assim, olha, eu acabei de casar, ou eu estou pretendendo me casar, vou casar em breve, e o que a empresa geralmente pensa? A maioria, tá? Não é todo mundo, não podemos generalizar. Que você logo vai querer ter filho. Fulana tem tantos anos, vai casar agora, vai querer ter filho. Então, tudo, uma coisa liga a outra no pensamento empresarial. Embora nós sabemos que não é bem assim e que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que você pode ser esposa e você pode ter carreira, que você pode ser mãe e você pode ter carreira e tudo mais.
Mas moral da história, o que eu quero te falar aqui nesse vídeo, para caso você tenha uma oportunidade de ser chamada numa entrevista, sim, porque é como ganhar uma mega sena hoje em dia, né? Você pode até colocar currículo, o currículo é muito importante também, né? Então, você vai colocando currículo, até que uma santa empresa te chama para uma entrevista. Esse é um momento, é uma oportunidade muito grande, é um momento de você realmente demonstrar, mostrar, provar por A mais B o quanto você é capacitado, o quanto você tem habilidades, o quanto você tem qualificações. Só que, diante do que eu falei, pelo fato de você ter filho, isso pode te eliminar de um processo seletivo. Antes disso, eu só quero constatar um fato. Em maio de 2018, saiu uma matéria da Forbes que chama Como Ser Mãe Pode Torná-la uma Profissional Melhor. E nessa matéria, aqui embaixo nas descrições, eu vou deixar o link dessa matéria, que é uma matéria no site da Forbes, tá? E ela cita 8 habilidades que nós mães adquirimos durante a maternidade como um ponto positivo para te transformar numa profissional melhor, que são pensamento rápido, criatividade, proatividade, imposição de regras, organização, definição de prioridades, equilíbrio e motivação. Então, segundo a Forbes, ela diz que ser mãe pode te transformar numa profissional melhor. E hoje você, como mãe, para e se analisa. Observa as características, as habilidades, os pontos fortes que você desenvolveu nesse processo de maternidade. Te transformar mãe, quando você se tornou mãe, você teve mais foco e clareza das coisas. Você soube lidar sob pressão. Você é movida a um propósito maior, muito maior, porque tudo que você faz tem um propósito. Tudo que você faz, você pensa no seu filho. Ah, eu vou fazer isso por causa dele. Eu vou dar um jeito por causa dele. Não, eu vou fazer acontecer por causa dele. Você tem um propósito. O tempo de mãe é super, super escasso. A gente vive falando isso aqui no canal, né? Tem vídeos no canal aqui sobre isso. Então a gente consegue fazer milagres em uma hora e meia, a gente faz coisas que antes a gente não fazia. Então a nossa produtividade aumenta sim, porque a gente tem mais foco e clareza do que a gente quer. A gente não se dispersa tão fácil quando você tem um tempo, a gente consegue executar tarefas quando a gente tem aquele tempo. É tipo assim, valendo! Cronômetro e a gente consegue fazer, a gente consegue realizar. Então você passa a ser muito mais produtiva e você passa a produzir com mais qualidade e com mais eficiência, porque você dá valor a esses pequenos detalhes. Você tem prioridades na sua vida. Isso ajuda muito com relação ao pensamento empresarial, no dia a dia do trabalho. Quando você tem um planejamento e você tem foco, você executa aquela tarefa de uma forma muito mais eficiente e sem perder tempo. Sabe? Então, antes, muitas pessoas pensam que assim, eu trabalho 8 horas por dia, tá? Mas o que você trabalha 8 horas por dia ali, certinho? Porque a gente, com 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, a gente faz milagre. Porque a gente valoriza o tempo. A gente sabe o quanto tempo é escasso, o quanto tempo é valioso. Então, a gente valoriza o tempo. Uma outra coisa que é muito importante, além de você expressar todas essas características que você tem, o que você adquiriu com a sua experiência com a maternidade, o quanto isso te transformou forte, capaz, competente, o quanto isso fez você ter mais foco, clareza, disciplina, organização, planejamento, que isso é muito importante você dizer. É muito importante também você deixar claro e passar a segurança para a empresa, dizendo com quem o seu filho vai ficar, que você já tem isso planejado, que você já tem com quem deixar, caso acabe o horário da creche ou da escolinha, quem vai buscar o seu filho. É importante você passar essa segurança de que tá tudo esquematizado já, essa questão de com quem o seu filho vai ficar, porque nós, como mães, nós sabemos o que pega pra gente. Mas o que pega para a empresa? O que pega para a empresa é pensar que você não vai ter com quem deixar, que talvez você não tenha foco porque você vai ficar com a cabeça na criança. Então é importante você passar essa segurança para a empresa, para que ela sinta essa segurança em você e ela perceba, não, que legal, essa mulher é uma mulher que ela tem tudo esquematizado, que ela tá disposta a retomar a carreira dela, ela quer voltar, ela quer ter um espaço no mercado de trabalho. E com isso ela já se planejou, ela já se esquematizou e agora ela já me passou essa segurança de que ela já sabe com quem
a criança vai ficar. É muito importante isso, mamãe. Se você está vendo esse vídeo, é porque você está buscando uma oportunidade de trabalho, é porque você está pensando assim, em voltar a retomar a sua carreira. Então, diante disso, você já tem que ter em mente que você tem que ter esse planejamento, que você tem que saber com quem o seu bebê vai ficar, que você tem que pensar num plano para tudo isso. E você não pode mostrar durante a entrevista de emprego que isso tem um peso para você, que isso é dolorido, que é uma sofrência. Ai, fazer o quê? Eu vou ter que deixar o meu filho, né? Você já não está passando essa segurança. Você está passando apenas uma questão de necessidade, mas cadê aquela tua vontade? É isso que você realmente quer? Você tem que mostrar isso, esse interesse, essa vontade, essa segurança, essa determinação. Porque nós temos que analisar os dois lados. Nós, como mães, como profissionais, como mulheres que queremos uma oportunidade no mercado de trabalho, mas também a empresa que precisa de profissionais comprometidos. Então, se você não mostra que você está disposta a se comprometer, a se dedicar, a se entregar, pode ser que você, infelizmente, não consiga essa vaga. Eu sei que é um assunto que dói, até para falar para vocês, isso me incomoda um pouco, sabe? Porque a gente vive numa época assim tão moderna, sabe? Que as mulheres buscam tanto empoderamento e também porque a gente merece isso mesmo, a gente faz tanta coisa, a gente administra a nossa vida, a gente administra o lar, a gente administra a nossa carreira, a gente faz tanta coisa, a gente dá conta de tanta coisa e a gente ainda é visto como um sexo frágil. Amigo, você já passou por um parto normal? Você sabe o que é um sexo frágil? Já passou pela dor de um parto? Não sabe o que é isso, não. Mas enfim, então é um assunto que também me incomoda, mas é uma dica de como vocês podem se comportar numa entrevista de emprego, mostrando segurança. Às vezes a gente fala muito sobre preconceito, mas o preconceito também se origina da forma como a gente se coloca. Se você se mostra uma mulher segura, determinada, comprometida, que já pensou em tudo, que já sabe o que vai fazer, o que quer da vida, talvez essa imagem que as empresas, não no modo geral, mas na maioria, essa imagem que elas têm da gente, isso a gente pode mudar. Se a gente se posicionar, se a gente mostrar para que veio, para mostrar que a gente é capaz, que a gente tem capacidades, que a gente tem habilidades, qualificações, a gente tem que mostrar isso, porque ser mãe é apenas uma versão da nossa vida. Nós temos várias outras versões, várias outras atribuições. Nós não somos só mãe, nós somos várias outras coisas. Então a gente dá conta de muito mais coisa também. Então é importante a gente se posicionar, a gente se mostrar segura e confiar. Mostrar confiança, mas partindo do princípio de que nós confiamos em nós mesmos, tá? Então, por favor, muita calma. Se prepare, porque realmente hoje em dia é um campo de batalha conseguir um emprego e nós que somos mulheres e com filhos, isso ainda se torna mais difícil. Lembrando uma coisa que é muito e muito importante: mulheres, mamães, não parem no tempo, sabe? Sempre busquem conhecimento, sempre busquem agregar valor, agregar conhecimento, porque se você quer algo melhor, você tem que buscar o melhor para contribuir com o melhor, sabe? Às vezes a gente almeja um emprego, uma vaga numa empresa super top, super multinacional, que valoriza a mulher, porque geralmente essas empresas, nossa, essas super empresas, elas têm programas para mulheres, programas para mães, elas têm uma outra mentalidade, mas para que a gente alcance esse tipo de empresa, a gente precisa estar preparada e qualificada para estar no patamar de uma empresa dessa. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Não é uma crítica, é apenas um toque. A gente tem que estar sempre preparada, buscando melhor, estudando, se qualificando, porque a gente tem que oferecer valor, né? Então, quando você está numa entrevista e você mostra que você tem uma pós-graduação, uma graduação, que você tem um inglês, que você tem qualificações e conteúdo e valor, a pessoa vai pagar pelo seu valor no mercado. Ela vai pagar pelo que você vale, pelo que você entrega. Então, sempre tenha em mente isso, melhoria contínua, se desenvolver, se autoconhecer, e você vai ver que você vai conseguir, porque as empresas, elas só criam uma imagem se você deixa passar esse tipo de imagem. Se você mostra que você é capaz, que você é confiante, que você é segura e que você é qualificada,
você vai ter grandes chances de conseguir sim, tá? Então desculpe o vídeo prolongado, se esse assunto te ajudou e eu espero do fundo do meu coração que sim, eu desejo muita boa sorte pra você. Então, por favor, já curta o vídeo, já compartilhe com as mamães que estejam nesse momento de fim de licença maternidade, que quer retomar o trabalho, ou então já ficou muito tempo em casa cuidando da criança e quer voltar a ter carreira, então compartilha com essas mamães que você conhece. Não deixe de assinar o canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos em primeira mão, tá bom? E depois deixa aqui nos comentários em que momento que você tá, se você já se recolocou no mercado, se você tá buscando uma nova chance no mercado de trabalho, e se você tiver alguma dúvida eu vou adorar responder para você, tá bom? Um beijo, boa sorte e a gente se vê por aí. Tchau!